na nossa disciplina agora de teoria geral das obrigações, a gente falou até agora, né, a gente distinguiu os direitos reais dos direitos pessoais, né, traçamos, a partir dessa distinção, um conceito que eu chamei de conceito tradicional de obrigação, tá? E, a partir desse conceito, começamos a traçar qual era a estrutura da relação obrigacional. E aí a gente viu, então, na aula passada, os elementos que compõem toda e qualquer relação obrigacional perfeita. Tá? Quais são esses elementos? Bom, os elementos são os seguintes. Primeiro, um elemento subjetivo, ou seja, uma obrigação para existir precisa ter necessariamente, no mínimo, dois polos, que a gente chama de credor e devedor, tá? Então, sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação. Um objeto, então, que a gente denomina de prestação, um objeto que tem que ser necessariamente lícito, possível, determinado ou determinável, né? E algo que liga esses sujeitos ao objeto, que a gente denomina de vínculo jurídico, tá? Vínculo jurídico que a gente viu na aula passada, que é formado por dois elementos, então vamos dizer assim, dois subelementos, que são a schuld, então o débito, o dever do devedor em cumprir a obrigação, em realizar a ação a que ele se comprometeu, né? E a responsabilidade, que é a consequência jurídica e patrimonial do não cumprimento, né? Não havendo o cumprimento do débito, então não havendo o cumprimento da obrigação, recai determinada responsabilidade, determinada sanção, determinada consequência sobre o devedor, né? Aliás, sobre o devedor, não, sobre o patrimônio do devedor, deixei isso claro também na aula passada, né? Pelo inadimplemento da obrigação responde todo o patrimônio do devedor, tá? Que vai servir, então, vai ser o elemento, vamos dizer assim, coativo, né, do vínculo jurídico. Então, tem um elemento não coativo, porque o devedor pode decidir se realiza ou não a obrigação, né, mas tenho também um elemento um elemento coativo, que é a consequência, a sanção, em caso ele opte por não realizar a prestação devida, né? A gente viu que é possível identificar que o vínculo jurídico é formado por esses dois elementos, por esses dois subelementos, justamente pelas situações em que um deles não está presente. E aí eu tenho uma obrigação que não é perfeita. Ou seja, quando eu tenho uma obrigação em que há débito sem responsabilidade, a obrigação natural, ou seja, a dívida prescrita, a dívida de jogo, que a gente ficou até na aula passada, eu tentei buscar o termo, não conseguia lembrar, né? A gente divide os jogos no direito brasileiro em três espécies. Aqueles jogos que são contravenção penal, então os jogos de azar, né? Aqueles que são atividades organizadas, né? Que visam fazer ou estabelecer um sistema organizado de jogo e aposta, então o cassino, né? Como o melhor exemplo. Então, que são contravenções penais, o objeto é ilícito, tá? O objeto é ilícito, logo não geram obrigação nenhuma, tá? Não geram obrigação nenhuma. Os jogos lícitos, que são aqueles que são autorizados, então, e que são obrigações perfeitas, então tem débito, tem responsabilidade. Tá? No primeiro caso, eu não tenho nem débito nem responsabilidade, porque o objeto é ilícito. Nesse segundo caso, eu tenho débito e eu tenho responsabilidade, porque o jogo é lícito. E tem aqueles jogos que são jogos meramente tolerados, né? Que são jogos que são práticas não cotidianas, não organizadas de jogo e aposta. Né? Esses jogos, diz lá o artigo 814 do Código Civil, eles não obrigam ao pagamento, mas se o devedor efetuar o pagamento, tá? O credor tem direito de reter esse pagamento. Tá? Não há direito à repetição do indébito. Por quê? Porque existe o débito, não há apenas a responsabilidade. O mesmo vale para a dívida prescrita. O segundo caso, ou a segunda hipótese, em que eu tenho daí ao contrário responsabilidade sem débito, eu citei o exemplo do contrato de fiança. No contrato de fiança, a gente tem o quê? A gente tem alguém que responde sem ter o débito.
Citei o exemplo do fiador de locação. O locatário é quem tem o dever de cumprir lá a obrigação que é pagar os aluguéis, tá? A contraprestação pelo uso do imóvel. Tá? No entanto, se ele não efetuar o pagamento, quem vai responder vai ser quem? Ora, quem vai responder vai ser o fiador, né? Que não tem o dever de pagar o aluguel. Ele só responde em caso de não cumprimento por parte do devedor, então do locatário. Perfeito? E foi aí mais ou menos que a gente parou na aula passada, tá? Qual é o nosso programa de aula hoje? Nosso programa de aula hoje é bem simples. Nós vamos primeiro traçar que o desculpe, as fontes das obrigações e nós vamos falar sobre os princípios que regem o direito obrigacional, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar, ó, comprei um quadro, não sei se vai dar certo para usar, eu acho que até ficou ao contrário para vocês aí, fica, né? Será que não tem como inverter essa imagem? Professor, aqui para mim deu certinho. Dá certinho? Não fica ao contrário? Para mim tá certo. Tá certo. Fica só ruim para mim, então, a gravação. Então, tá. Então, aqui, temos um quadro, comprei o quadro, investimento meu, tá? Até porque vai chegar um momento na nossa disciplina que eu vou precisar usar bastante um quadro, e então ele vai me ajudar bastante nesses momentos, tá? Então, aqui nesse quadro aqui, eu vou falar sobre as fontes das obrigações. O que é fonte da obrigação? O que é fonte da obrigação? Para deixar claro para vocês, de início, a gente fala muito as fontes do direito, as fontes do direito civil, as fontes do direito penal. Nada mais é do que da onde provém, da onde vem o direito obrigacional. Qual é a origem de uma obrigação? Bom, uma obrigação, ela tem as seguintes fontes, ou tem a seguinte fonte. Toda obrigação nasce de um negócio que a gente chama... Ó, eu estou inadaptado ainda com esse modelo, tá? Mas vamos tentar. Do que a gente chama de fato jurídico. Tá? Fato jurídico. O que é o fato? Ó, fato jurídico. Tá aqui? Tá aparecendo? Tá, né? Então, o fato jurídico nada mais é do que qualquer ação, ou melhor, qualquer fato, qualquer acontecimento proveniente, seja de uma conduta humana, tá? Seja da natureza, que tem relevância para o direito. Então, um fato jurídico é qualquer acontecimento que tem relevância para o direito, tá? De forma bem simples, tá? Bom, vocês estudaram isso no semestre passado, e aí vocês descobriram ou aprenderam que o fato jurídico em sentido amplo, essa expressão fato jurídico em sentido amplo, ela se divide ou se subdivide em duas outras espécies. Então, eu tenho o gênero fato jurídico, gênero, né? E esse gênero, ele se divide em duas subespécies. O fato, eu vou botar só F, J, o fato jurídico stricto sensu, tá? Fato jurídico stricto sensu, tá? Em sentido estrito, tá? Então, eu tenho aqui o fato jurídico, oh meu Deus, que confusão, lato sensu, tá? Lato sensu em sentido amplo, e eu tenho o fato jurídico em sentido estrito, tá? Fato jurídico em sentido estrito, tá? E eu tenho o ato jurídico. O ato jurídico. Então, eu tenho aqui o fato... Essa luz aqui está atrapalhando. O fato jurídico em sentido estrito e o ato jurídico. O que diferencia o fato jurídico em sentido estrito do ato jurídico? E aí a gente vai falar ato jurídico em sentido amplo. Tá? Basicamente, o que diferencia é que o primeiro, o fato jurídico em sentido estrito, é um acontecimento da natureza, sobre o qual a conduta humana não tem qualquer relevância. Vejam, um fato da natureza que gera consequências para o direito, tá? Que gera consequências para o direito.
O mais famoso dos fatos jurídicos em sentido estrito, que todos vocês conhecem desde o primeiro semestre da faculdade, é o nascimento. O nascimento é um fato da natureza, tá? É um acontecimento da natureza, que, por força do que dispõe o artigo 1º do Código Civil, tá? Gera uma consequência. Qual? Ora, o início da personalidade da pessoa física, tá? Da personalidade civil. Então, nascimento é um fato jurídico em sentido estrito. Um acontecimento da natureza, no qual a conduta humana não tem qualquer relevância. Por outro lado, o ato jurídico é aquele ato ou aquele aspecto da conduta humana que tem relevância para o direito. Tá? Que tem relevância para o direito. E aí a gente divide esses atos jurídicos, e aqui começa o que nos importa, porque agora que entra a fonte das obrigações, tá? Os atos jurídicos, tá? Que a gente vai chamar de atos jurídicos em sentido amplo, vão se dividir em atos jurídicos lícitos e ilícitos. Estou escrevendo aqui para mostrar para vocês. Lícitos e ilícitos. Aqui, dá para ver? Tá, né? Então, ó, ato jurídico, lícito e ilícito. Qual é a diferença entre ato jurídico lícito e outro ilícito? Ora, o ato ilícito é aquela conduta humana que é praticada em desacordo com o direito, em desacordo com algum dever legal. Tá? Enquanto que o ato jurídico lícito é aquele que é praticado de acordo com o direito. Tá? Bom, tanto atos jurídicos lícitos quanto atos jurídicos ilícitos, tá? Tem o condão, tem a possibilidade de gerar obrigações. São fontes de obrigações, tá? Como assim, professor? Um ato ilícito é, sim, de fato, uma fonte de uma obrigação? Pode gerar uma obrigação? Sim, a gente já falou sobre isso. O artigo 186 do Código Civil, cumulado com o artigo 927. Aquele que por ato ilícito causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Então, o que eu tenho aqui é justamente aquela situação em que alguém pratica um comportamento, uma conduta, atua em desconformidade com o direito, tá? E por conta disso gera dano a outra pessoa. Praticou um ato ilícito, obrigado a indenizar esse dano, tá? Uma obrigação decorrente do ato ilícito. A gente chama essa modalidade ou esse tipo de obrigação, o tipo do direito, tá? Que estuda esse tipo de obrigação decorrente de ato ilícito, de responsabilidade civil. Tá? A responsabilidade civil extracontratual, a gente vai ver mais lá na frente, lá no final do semestre, a responsabilidade civil contratual, mas agora a responsabilidade civil extracontratual é aquela que decorre de atos ilícitos. E dos atos lícitos? Bom, dos atos lícitos, aí eu tenho uma série de obrigações. Então, a principal fonte de obrigação é os atos lícitos. Esses atos lícitos, vocês sabem, vocês já estudaram no semestre passado, se dividem em negócios jurídicos, atos jurídicos em sentido estrito. Vamos lá. O que é um ato? Eu escrevi aqui, eu não mostrei, né? Mas aqui, ó. Não sei, a minha letra não está muito boa. Estou fora de forma para escrever. Então, assim, ó. O que diferencia um negócio jurídico de um ato jurídico em sentido estrito? O que é um ato jurídico em sentido estrito? Um ato jurídico em sentido estrito é uma manifestação da vontade humana, tá? Então, a manifestação de uma vontade humana, tá? Cujas consequências, isso é importante, cujas consequências estão previamente estabelecidas em lei. Tá? Então, um ato jurídico em sentido estrito, tá? É aquele em que as consequências da minha manifestação de vontade já estão previamente instituídas em lei. O exemplo clássico
de ato jurídico em sentido estrito, vocês estudaram isso lá no primeiro semestre da faculdade, ou talvez no segundo, não lembro mais, acho que no segundo já, né? É o reconhecimento de paternidade. Ora, se eu vou lá no cartório de registro de imóveis, não, desculpa, se eu vou lá no cartório de registro civil, tá? E registro alguém como meu filho ou minha filha, tá? O que acontece? Os efeitos dessa minha manifestação de vontade, tá? De querer reconhecer meu filho, já estão previamente definidos em lei. De forma que eu não posso, ó, a palavra é importante, negociar os efeitos da minha manifestação de vontade. Eu não posso chegar lá para o cara no cartório e dizer assim, ó, meu querido, olha só, eu quero que você uma cláusula específica, que com 16 anos de idade eu não sou mais responsável pela criação dessa criança. Tá? Eu quero botar uma cláusula específica, sei lá, abrindo mão de prestar alimentos a partir de 18 anos de idade. Tá? Ou uma cláusula dizendo que os pais, por exemplo, dizendo que só vai ter o nome de um dos pais, o sobrenome de um dos pais. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque a lei previamente já estabelece os efeitos da minha manifestação de vontade. Tá? Agora, o negócio jurídico, por outro lado, o negócio jurídico, como o próprio nome diz, é aquele negócio, aquele ato jurídico em que as partes podem negociar o conteúdo de sua manifestação de vontade, podem negociar os efeitos de sua manifestação de vontade. Então, elas podem dizer, olha, pode estabelecer uma coisa básica, por exemplo, quanto custa essa caneta? Tá? Vejam, o valor dessa caneta aqui, ainda que exista um valor de mercado para ela, pode ser livremente estipulado pelas partes, num contrato, por exemplo. Ou em uma outra situação que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Perfeito? Bom, então, a maior parte das obrigações, existem obrigações que decorrem de ato jurídico em sentido estrito, de um tipo de ato jurídico, inclusive, que a gente chama de ato-fato. O ato-fato é quase que uma ação humana cujo a manifestação de vontade não tenha muita importância. Tá? Mas vamos pegar aqui o exemplo do artigo 1333 do Código Civil. O artigo 1333 do Código Civil, vou pegar ele aqui para vocês, ele é um artigo muito interessante, porque ele afasta uma presunção que todos nós temos, que é a presunção do que... 1233, calma aí. Estou no lugar errado. Afasta uma presunção de que todos nós estamos acostumados a repetir, aquele brocado, que o achado não é roubado. Bom, esse brocado aí, essa frase, já começa por um erro de fato, né? O achado não é roubado. Ora, se foi achado, não pode ser roubado, por quê? Porque o roubo pressupõe o quê? Grave ameaça, ou violência ou grave ameaça. Então, já começa que não pode ser roubado, né? Para quem entende de direito razoavelmente, já sabe que isso não é possível. Mas vejam só, o que diz o artigo 1233? O 1233 diz assim, quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então, se eu estou andando na rua e encontrei uma carteira, existe uma obrigação legal prevista no artigo 1233, é o que fala da descoberta, tá? De uma obrigação legal imposta a mim para que eu tenha que devolver ao proprietário, tá? Ao dono, aquela coisa. E existia, não sei se no novo CPC tem, mas uma vez tinha no antigo, tá? Inclusive um procedimento para restituição de coisas alheias e tal. Eu acho que o novo não tem. Deixa eu ver se não tem mesmo. Das coisas vagas, tá lá no artigo 746, tá? Do CPC. Tá? Então, estabelece lá um procedimento que aquele que achou a coisa tem que fazer para poder devolver essa coisa ao legítimo possuidor, caso não seja fácil identificar, né? Bom, mas mais interessante que 1233, que cria uma obrigação decorrente de uma conduta minha que foi simplesmente achar a coisa, olhem só o que diz o artigo 1234. O artigo 1234, caput, ele diz assim,
Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Vejam, então, só que interessante, então. A obrigação, o fato de eu ter encontrado uma coisa, tá, no meio da rua, não só me obriga a ter que restituí-la ao dono, como também obriga ao proprietário, ao dono legítimo da coisa, a me oferecer recompensa, que não pode ser inferior ao valor a 5% do valor da coisa. E, além disso, ele tem que me ressarcir todas as despesas que eu tenha feito, né, para restituí-la. Então, por exemplo, eu peguei um táxi para ir lá devolver a carteira para o cara. Ele tem que pagar o táxi. Não é uma questão de gentileza, de cordialidade dele. Não. É uma obrigação legal. Claro, que geralmente a gente leva como uma questão de cordialidade e gentileza, né? Mas é uma obrigação legal, acima de tudo, artigo 1234 do Código Civil. Então, é um ato jurídico em sentido estrito que cria, tá? Que cria, sim, obrigações. Um exemplo também que pode ser feito é a gestão de negócios, tá? Que está lá e vocês vão estudar no semestre que vem. Bom, mas e os negócios jurídicos? Os negócios jurídicos podem gerar obrigação? Não só podem, como são as principais fontes das obrigações, tá? Os negócios jurídicos, vocês já estudaram esse semestre passado também, eles se dividem em duas espécies: os laterais e os unilaterais. Os unilaterais e os bilaterais, tá? Os bilaterais são aqueles em que existe uma dupla manifestação de vontade. Exemplo de negócio jurídico bilateral: contrato. Contrato é, por excelência, um negócio jurídico bilateral. Obviamente, já estamos falando desde o primeiro dia de aula, que contratos geram obrigações. Mas também negócios jurídicos unilaterais também geram obrigações. Fui 2 vezes também aqui. Tá? Em que sentido? Como assim, professor? Alguém que manifesta sozinho uma vontade pode gerar uma obrigação para si? Claro, está vinculado à sua própria manifestação de vontade. O exemplo, artigo 854 do Código Civil, um dos meus preferidos, né? Ó, o que diz o artigo 854. Título do capítulo, olha ali, ó, da promessa de recompensa. Diz assim, ó: aquele que, por anúncio público, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Contrai a obrigação de cumprir o prometido. Quer dizer o seguinte: você foi lá, sua cachorrinha Lili, cadelinha, né? Não sei se é cachorrinho ou cadelinha, tanto faz, né? Lili, ela foi lá ela sumiu, desapareceu. Aí você vai lá e bota um post no Facebook. Ninguém mais usa Facebook, né? Você bota um stories no Instagram, você faz um comentário no Twitter, sei lá, anuncia por sinal de fumaça que você oferece uma recompensa de R$500 em troca para aquela pessoa que localizar a Lili, tá? Não é uma mera liberalidade. Não é uma mera liberalidade do prometedor, tá? Do prometedor, vou botar assim, falta de expressão melhor. Vamos dizer se não existe aqui um. Não tem, tá? Mas daquele que prometeu, não é uma mera liberalidade daquele que prometeu cumprir ou não, pagar ou não a recompensa. Ele está obrigado. Artigo 854 caput. Um negócio jurídico unilateral, apenas uma manifestação de vontade que gerou uma obrigação, que vinculou aquela pessoa, tá? Então, para resumir essa parte aqui da aula, a gente vai estabelecer isso. Então, quais são as fontes das obrigações? Os atos lícitos e os atos ilícitos. Atos ilícitos geram, sim, dever ou obrigações decorrentes do que a gente chama de responsabilidade civil extracontratual, tá? Atos lícitos, sejam negócios jurídicos bilaterais, unilaterais ou atos jurídicos em sentido estrito, também geram obrigações, tá? Então, são estas as fontes das obrigações. Oi?
Qual é a extracontratual? Eu não entendi muito bem aquela parte ali. Que gera obrigações extracontratual. Então, assim, obrigação extracontratual. Na verdade, uma obrigação que decorre de um ato ilícito, ela é, por regra, extracontratual. Porque, vejam só, ela não decorre de um contrato. Percebe? Ela decorre de um ato ilícito. Então, ela está fora do mundo dos negócios jurídicos, ela está fora do mundo dos contratos. Daí porque a gente divide a responsabilidade em responsabilidade civil contratual, ou seja, a sanção, a consequência, tá, decorrente do não cumprimento de um contrato, e a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela sanção ou consequência jurídica decorrente do descumprimento de um dever jurídico, ou decorrente de um ato ilícito, de uma ação ou omissão humana que causa dano a outro. Então, os artigos 186 e 927 cumulados, que são exemplos disso. Perfeito? Foi a Joana que estava falando comigo? Sim, entendi bem, professor. Tá? Então tá. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, eu vou dar por encerrada essa parte de fontes, tá? Porque é uma coisa que é mais teórica, só para vocês, quando começarem a estudar lá contratos e atos unilaterais, vocês se situarem, lembrarem que isso é obrigação, né? De uma forma bem simples, por exemplo, um cheque. Cheque é um negócio jurídico unilateral, né? Porque só uma pessoa manifesta vontade, a outra só recebe. Mas então nós vamos encerrar essa parte aqui e nós vamos começar a falar sobre os princípios do direito obrigacional, tá? E para isso eu tenho um slide, olha que legal. Quer dizer, eu sempre tenho um slide que não funciona, né? Tá, calma aí que hoje eu vou tentar fazer o slide aqui. Ó, tem um negócio aqui, PowerPoint, por que não entra? A minha revolta com o meu computador é uma coisa impressionante, gente. Mas calma, faremos diferente então. Estou preparado para acidentes. Bom, o slide, de qualquer forma, vocês têm com vocês aí, né? Eu, de forma inédita, disponibilizei ele para vocês, antecipadamente. Ah, não aparece também aqui. Que legal. Que massa. Calma, vamos tentar de novo. Deixa eu abrir isso aqui. Abrir com o Chrome. Cadê? Vou botar o Google Chrome mesmo. Vamos ver se agora vai. Estão vendo aí? Manifestem-se. Oi, deu? Sim. Tá assim, gente, de uma forma meio cagada aí. Tá? Tá de uma forma meio cagada aí, mas a gente vai tentar se virar com esse programa aqui, tá? Certo, era pelo slide, mas eu não aprendi ainda a fazer. Deixa eu tirar meu paletó que tá quente. Então, gente, vamos lá. O que a gente vai falar então hoje? A gente vai falar sobre os princípios do direito às obrigações, tá? É uma parte super importante da nossa aula, tá? E em especial, o princípio da boa-fé objetiva que a gente vai falar em seguida, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender qual é o princípio fundamental do direito civil, tá? Todo direito civil está fundamentado, está alicerçado, ó, que palavra bonita, alicerçado, tá? Professor, Oi. eu tô vendo a cara do Guilherme no lugar do slide. Eu tirei daqui, eu fui mexer. É o Guilherme, ó. Fui mexer que eu gosto de ver minha cara, assim eu não consigo ver minha cara. Mas tudo bem. Tá? Então, todo direito privado, todo direito civil, tá? Ele se alicerça, ele se baseia, ele se fundamenta num princípio que a gente denomina de autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? A gente vai dizer que a autonomia da vontade é a capacidade ou é a faculdade reconhecida pelo direito, então faculdade ou capacidade reconhecida
direito, tá? Para que a pessoa, então qualquer um de nós, autorregule parcela de seus interesses de acordo com sua vontade. Ó, parcela de seus interesses de acordo com sua vontade. Em um espaço de liberdade delimitado pela lei, pelo ordenamento jurídico. Então, vamos lá. O que é? Esfera de atuação do indivíduo, tá? Esfera de atuação do indivíduo, reconhecida pelo direito, tá? Reconhecida pelo direito, para que ele possa, vou botar ali só o colega de vocês aqui, Gabriel aqui, para que ele possa, tá? Autorregular parcela dos seus interesses de acordo com sua vontade, num espaço delimitado, tá? Pela lei. Então, basicamente, gente, quando eu falo em autonomia da vontade, eu estou falando em liberdade. Eu estou falando, ou eu estou repetindo, aquilo que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Esse é o dogma, o princípio clássico do direito civil. Tá? Ele se estabelece lá no século, entre os séculos 18 e 19, na Revolução Francesa, a partir da Revolução Americana e Revolução Francesa, né? Ele é um grande inspirador por trás, por exemplo, da primeira codificação que a gente vai ter na vida, que é o Código Civil francês de 1804, o Código Civil napoleônico de 1804. Ele vai inspirar fortemente o primeiro Código Civil brasileiro, que é o Código Civil de Bevilacqua, ou o Código Civil de 1916. Tá? É um princípio básico, fundamental, tá? Das relações privadas em geral. Tá? A ideia de liberdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Todos nós temos, tá? Todos nós temos uma esfera de liberdade para realizar ou para dirigir nossa vida. Tá? E isso é muito fácil. Um Código Civil ele pode delimitar algumas normas gerais sobre o casamento. Tá? No entanto, isso é certo, tá? No entanto, esse Código Civil não te obriga a casar. O Código Civil ele vai estabelecer quais são os efeitos de ser proprietário ou possuidor de uma determinada coisa, mas ele não vai te obrigar a ser proprietário ou possuidor de determinada coisa. Perfeito? Então, tu tem uma esfera de liberdade garantida pelo direito, tá? Garantida pela lei. Tá? Essa é a ideia de autonomia da vontade. Então, estamos vendo o Guilherme agora, a cara do Guilherme no computador, tá? Mas eu já volto pro slide, que eu não sei porque não funciona. Assim, ó, eu peço desculpa de não ter feito ainda um aprendizado no Teams ainda, profundo, mas é porque as semanas têm sido bastante atribuladas, porque eu atuo na área eleitoral, direito eleitoral, e bem nessa época que começa a fase de convenções e tal, então o meu dia a dia está tomado por preparar a aula e ter que atender o pessoal do eleitoral. Então, aprender a usar um sistema desses daqui está meio complicado para mim. Eu achei que eu ia ter mais facilidade. Mas, de qualquer forma, já peço, então, desculpas antecipadas. Mas vamos lá, vamos tirar o Guilherme da tela. Voltamos aqui para o nosso princípio, né? Então, pegaram um conceito ali, entenderam o que é a autonomia da vontade? Tranquilo. Então, acho que essa é a ideia básica de autonomia da vontade. Bom, especificamente no campo dos direitos e das obrigações, tá? A autonomia da vontade, que alguns autores denominam de autonomia privada, tá? Tem uma diferença, mas que não nos importa tanto agora, tá? Essa autonomia da vontade ela vai ter 3 reflexos. Quais são esses reflexos? O primeiro desses reflexos é a liberdade contratual. O segundo é o que a gente chama de vinculatividade ou obrigatoriedade, tá? E o terceiro é relatividade. Tá? Olha só, o que é liberdade contratual? A gente meio que já conversou sobre isso, se vocês bem lembrarem. Eu disse que uma das características, ou melhor, uma das diferenças
do direito pessoal para o direito real é o fato de que os direitos reais, para que eles existam, deve haver sempre uma lei prévia que os defina, que os estabeleça. É o que a gente chama de princípio da tipicidade. Já os contratos, as obrigações de forma geral, elas obedecem à ideia de liberdade contratual. Tá? A ideia de liberdade contratual, ela pode ser expressa num princípio que está lá no artigo 425 do Código Civil. Tá? Deixa eu achar ele aqui. Que diz assim, ó. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Então, o que eu falei para vocês, a partir do artigo 481 em diante, vocês vão encontrar o que a gente chama de contratos típicos, são aqueles contratos previstos em lei, né? No entanto, nada impede que as partes, observando os princípios e normas gerais estabelecidas pelo Código Civil, tá? E legislação semelhante, criem outras espécies de contrato, tá? Outras espécies de contrato que não aquelas definidas no Código Civil ou na legislação. Isso é o primeiro aspecto da liberdade contratual, tá? Perfeito? Então eu posso criar. Semana passada eu criei um contrato. Não foi nada de novo, mas é um contrato que não está em lei, tá? Uma cessão de imóveis e equipamentos para exploração de uma determinada atividade comercial, tá? Não é um contrato de alienação de estabelecimento comercial, é uma coisa absolutamente diversa, não é locação, não é arrendamento, tá? É uma coisa diversa, uma coisa diferente, tá? Criei, obviamente, usando outras situações que estão lá estabelecidas em contratos semelhantes, né? Tem uma ideia. No entanto, a liberdade contratual também pode significar outra coisa. A liberdade contratual, quando ela está ligada à autonomia da vontade, ela quer dizer também a faculdade que todos nós temos de concluir um contrato. Tá? Faculdade de concluir um contrato. O que quer dizer por faculdade de concluir um contrato? Basicamente, gente, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho a liberdade de escolher com quem eu contrato, o que eu vou contratar e como eu vou contratar. Com quem eu contrato, o que eu vou contratar e como eu vou contratar. Então, vou pegar aqui, voltar para a tela, que daí eu vejo o Guilherme vai ser meu exemplo. Vejam só, sou dono dessa caneta. Eu sou dono, proprietário dessa caneta. O Guilherme se interessa por essa caneta. E ele se interessa tanto que ele está disposto a pagar a quantia de R$1.000 por essa caneta. Ele está ajustando esse preço, vai pagar R$1.000. Ele quer pagar R$1.000. Eu pergunto para vocês, eu estou obrigado a vender para ele essa caneta? Não. Não sou, porque eu tenho liberdade de escolher com quem eu contrato. Então, a gente pode definir que ao invés dessa caneta, o Guilherme vai comprar esse álcool gel. Se nós dois concordarmos, nós definimos o quê? As partes do contrato, eu escolho quem vai ser o outro contratante, eu escolho também qual vai ser o objeto do contrato. E também nós podemos estipular como vai ser efetuado esse contrato. Não só como questão de preço, mas também como ele vai ser executado. Essas são as regras do contrato, a cláusula contratual, que eu posso estabelecer do jeito que eu quiser, desde que eu não contrarie a lei. Perfeito? Aliás, como regra, o único limite que tradicionalmente se aceitava, tá, a liberdade contratual era justamente a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, em tese, eu poderia contratar toda e qualquer coisa, desde que não violasse a lei. Desde que não violasse a lei. Então, essa é a primeira consequência, o primeiro reflexo. Tá? Voltamos lá para a área de trabalho. Bom, agora, se eu tenho liberdade de contratar, eu posso definir com quem eu contrato, o que eu contrato e como eu contrato. Me parece evidente de que eu estou, vejam só, vinculado a essa minha... Vejam, manifestei minha vontade de vender para o Guilherme esta caneta.
O Guilherme manifestou a vontade de comprar essa caneta, pagando R$1.000. Tá? Nenhum de nós foi coagido, nenhum de nós foi forçado, tá? A efetuar o pagamento, a fazer esse contrato de compra e venda dessa caneta, perfeito? Tá? Ninguém está obrigado a fazer isso. Tá? Nós manifestamos livremente nossa vontade. Tá? Eu vou tirar compartilhamento aqui, depois eu volto para compartilhar. Tá? Ninguém está obrigado a ninguém está obrigado a contratar. Ora, se ninguém está obrigado a contratar, mas contrata, essa pessoa que contrata, ela está vinculada, ela está ligada, ela está obrigada àquela manifestação de vontade dela. De forma que ela não pode o Guilherme, depois de pensar um pouco mais, depois de ter assinado o contrato, dizer, porra, não vou comprar mais. Não quero mais pagar R$1.000 por essa caneta. Não, ninguém coagiu, ele não foi enganado de que essa caneta não vale R$1.000. Tá? Não houve isso. Logo, ele está obrigado e eu estou obrigado à nossa manifestação de vontade. É decorrência lógica da liberdade contratual o efeito de que os contratos vinculam. É o que a gente chama de pacta sunt servanda. Os pacta é o plural de pacta, é pactum, né? Pactum é o singular, pacta é o plural. Então, pacta sunt servanda, os pactos, os acordos, os contratos devem ser cumpridos. Por quê? Porque obrigam. Tenho liberdade de contratar. Se tenho liberdade de contratar, estou vinculado, tá? Sou responsável, tá? Pelos efeitos da minha manifestação de vontade. Tanto é verdade que, tradicionalmente, só se aceitava, tá, a anulação ou a nulidade de um contrato diante de algumas situações muito específicas. Por exemplo, a simulação. Ora, a simulação é aquela situação em que o contrato é nulo. Por quê? Porque a manifestação de vontade das partes não é válida. Porque elas simularam um negócio jurídico. Ou então, a gente pode anular um contrato quando a gente tem aquilo que vocês conheceram no semestre passado de vícios de consentimento. Lembra lá? Dolo, coação, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Tá? São os cinco vícios de consentimento estabelecidos no Código Civil. Então, daí não, beleza. O Guilherme, eu levei o Guilherme a acreditar que essa caneta valia R$1.000. O negócio jurídico foi celebrado com dolo. Eu criei uma falsa realidade para o Guilherme. Logo, ele tem direito de anular o negócio jurídico. Tá? Ou então, eu coagi o Guilherme a comprar essa caneta por R$1.000. Eu digo, olha, Guilherme, vamos fazer o seguinte. Eu vou te vender essa caneta por R$1.000. Tu vai ser obrigado a comprar essa caneta por R$1.000. Não, mas eu não vou pagar isso. Não, se tu não fizer isso, tu está reprovado no direito das obrigações. E aí o Guilherme prefere pagar R$1.000 pela caneta ao ser reprovado no direito das obrigações. Tá? Então, aí a manifestação de vontade do Guilherme não foi livre. Ora, se a manifestação de vontade do Guilherme não foi livre, ela não vincula, de forma que ele pode sim anular aquele negócio jurídico. Se percebem isso? Né? E bom, agora, e isso a gente já discutiu. Vou botar de volta aqui na área de trabalho aqui. Ó, voltamos. Certinho? Voltamos então, né? Saiu? Voltamos, Guilherme, para a Joana. Que saco, né? Então, calma aí que eu volto para lá. Professor. Desculpa, não entendi. A autonomia da vontade. Tá ali? Tá aparecendo? Agora não. Ah, que legal. Só porque eu consegui. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Agora o professor tirou. Ah, que ótimo. Não, calma aí. Eu vou acertar. Agora foi. Sim. Opa, que legal. E agora? Sim, tá bom. Tá, então tá, beleza. Então é mais fácil assim. Bom, aí vem a terceira consequência. Bom, porque olha só, se eu entrei autonomamente num contrato, eu estou obrigado a esse contrato. Mas quem é que está obrigado a esse contrato? As partes. O terceiro efeito da autonomia da vontade, da autonomia privada, tá? Nas relações obrigacionais, nos contratos,
é a ideia de relatividade. É a ideia de que o contrato vale para quem? O contrato vale apenas para as partes. Tá? O contrato, a gente já ouviu, vocês já ouviram essa frase, o contrato faz lei entre as partes, mas só entre as partes. Porque só elas manifestaram a vontade de participar daquela relação contratual, só elas estão vinculadas a ele. Tá? Por isso que vem aquele adágio latim que diz a res inter alius acta alius, tá? Neque nocere nec prodeste poteste. Olha que chique. Tá? Que nada mais é do que dizer o seguinte, ó, o negociado entre as partes não pode nem beneficiar, nem prejudicar terceiros. O negociado entre as partes não pode nem beneficiar, nem prejudicar terceiros. Por isso, relatividade. A gente já falou isso lá na primeira aula, quando eu distingui os direitos reais e os direitos pessoais. Tá? Os direitos reais absolutos, os direitos pessoais relativos. Relativos porque só valem interpartes. Tá? Interpartes. Beleza? Então, esses são os reflexos da autonomia da vontade, que é esse, vamos dizer assim, mega, hiper, blaster princípio do direito privado. Tá? No entanto, gente, e aí nós vamos entrar aqui nessa parte do que fala que é a crise da autonomia da vontade, tá? No entanto, não é possível sustentar na nossa sociedade moderna, tá, que esse princípio da autonomia da vontade seja absoluto. Tá? Por quê? Porque se a gente for pensar bem, esse princípio, quando ele se estabelece inicialmente, ele se estabelece numa sociedade que é uma sociedade rural. Uma sociedade que é uma sociedade que, com mais privilégios que alguém tivesse sobre outrem, tá? Eles eram privilégios muito mais jurídicos do que desigualdades econômicas. Tá? Eu sempre falo isso. Se você pensar numa sociedade medieval, a diferença entre um nobre e um servo, né, em termos de vida material, era muito pequena. Tá? Ambos, para nossas condições de vida hoje, seriam miseráveis. Tá? O que distinguia o nobre do servo é que o nobre possuía um status jurídico diferente. Ele possuía uma série de privilégios distintos no direito. Tá? Mas materialmente a gente pode dizer que as relações eram iguais. Tá? O que a gente tem, no entanto, já lá na década de 40 do século XVIII, então em 1840, a gente tem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela vai lá e ela altera essas relações de classe. Tá? Altera de uma forma que cria uma desigualdade econômica muito grande. Aqueles detentores dos meios de produção, eles passam a gozar de um status econômico superior, tá? ao resto, daquela classe que a gente chama de proletariado, vamos dizer assim, né? Na falta de uma palavra melhor. Tá? E isso gera um profundo estado de desigualdade social. E que gera, obviamente, por conta disso também, um profundo estado de crise política. Existe lá, então, uma classe social que se opõe à outra, né, visando igualar materialmente as condições econômicas. E aí, o Estado, ele muda de papel. Porque o Estado, até a Revolução Industrial, ele é um Estado que a gente chama de Estado liberal. É o Estado que está se fudendo, tá? Na falta de uma expressão melhor, para o que está acontecendo no mundo. O Estado é um Estado que se preocupa essencialmente em garantir direito à propriedade e segurança pública. Só isso. Tá? Bom, no momento em que tu tem duas classes que estão degladiando entre si, tá? Uma revolução, uma possibilidade de revolução social, o Estado ele vai aparecer como um agente mediador entre essas classes. E a gente tem o nascimento daquilo que a gente chama de Estado interventor, ou Estado de bem-estar social. É um Estado que, basicamente, tem como ideia básica criar condições materiais para que essas relações sociais não sejam tão desequilibradas. E aí, um dos principais instrumentos utilizados pelo Estado para regular, então, para reduzir essas desigualdades sociais, é intervir. Intervir aonde? Na ordem econômica. É intervir nas relações contratuais.
surge aquilo que a gente chama de dirigismo contratual. O que é o dirigismo contratual? Bom, é aquele momento em que o Estado diz, calma aí, é importante ter autonomia da vontade? É, mas essa autonomia da vontade não pode ser plena. Tá? Por quê? Porque existe uma situação de desigualdade material entre as partes desse contrato. Uma situação que gera problemas sociais. E aí o Estado chega lá. Então, qual é o problema? Então, vamos pegar pela primeira vez que o Estado intervém numa relação contratual, por meio de uma lei. Lei do inquilinato, lei da locação. Pensa aqui, gente, olha só, pensa. Tá? A Revolução Industrial ela forçou, tá, que aquelas pessoas que habitavam o campo fossem habitar as cidades. Porque as indústrias ficavam na cidade. Tá? Logo, surgiu que um déficit habitacional. Alugar um imóvel, né, era impossível, basicamente. Isso colocava nas mãos do proprietário do imóvel um poder enorme. Então ele podia estipular, sozinho, da forma como ele bem entendesse, as regras do valor do aluguel, do tempo de locação, do despejo. Ele fazia à vontade. Tá? Bom, para tentar regular essa situação, o Estado vai lá e intervém nessa relação contratual, que antes vigorava a absoluta autonomia da vontade, tá? E acaba criando, vamos dizer, uma lei do inquilinato, que hoje é a nossa lei de locações, tá? Que vai tentar reequilibrar essa situação. Vai entender que tem uma pessoa que tem uma posição melhor, que é o locador, em relação ao locatário, e vai tentar dar mais direitos a esse locatário para impedir que se crie uma situação de injustiça, na falta de uma palavra melhor, absoluta. Então, assim, pode despejar o cara a qualquer tempo? Não, só se tiver 3 meses de aluguel atrasado. Tá? O contrato pode ser rompido a qualquer momento? Não, se o contrato é de 1 ano, tem que ser cumprido 1 ano. Se não é de 1 ano, tem que avisar com uma certa antecedência. Não é só chegar no outro dia e já está despejado. O aumento no valor da contraprestação do aluguel não pode ser diário, não pode ser mensal, tem que ser anual. Tudo isso é o quê? É o Estado intervindo numa relação contratual, diminuindo o quê? A autonomia da vontade das partes. A mesma coisa a gente pode falar sobre o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é uma espécie desse tipo também. Porque o contrato de trabalho é um contrato que tem uma maior regulação estatal, um maior dirigismo contratual. Tá? Ao mesmo tempo também, a gente vai falar o seguinte, prestação de serviço público. Se você mora aqui em Criciúma, e você tem um poço artesiano no quintal da sua casa, você ainda assim está obrigado a estar ligado na rede da Celesc. Tá? Então, você não utiliza a iluminação pública, você não sai de casa, mas você é usuário da iluminação pública mesmo assim. Você está utilizando os serviços públicos, independentemente da vontade de vocês. Eu aqui, no meu prédio, aqui no meu escritório, eu tenho um contrato de prestação de energia com a Celesc. Posso optar por, sei lá, fazer com a Sermofu lá de Morro da Fumaça? Não. Mas a Sermofu oferece um preço mais barato? Mas não tenho essa possibilidade. Os serviços públicos, como regra, eles são prestados de forma monopolística, né? De forma de monopólio pelo Estado, ou pelos seus concessionários. Né? Mesma coisa. Eu quero andar de ônibus em Criciúma. Beleza, você pode andar de ônibus em Criciúma, mas você não pode escolher por onde o ônibus vai, por óbvio, né? E muito menos qual é a empresa que vai fornecer esse serviço. Por quê? Porque as linhas são previamente distribuídas conforme a licitação estabelecida pelo poder público. Tá? Então, redução da autonomia da vontade. Tá? Outra coisa que está aí, e aí é importante, é que surge, decorrência dessa revolução industrial, tá? Surge o que a gente chama de sociedade de consumo. Porque a indústria, ela consegue colocar os bens no mercado de forma mais acessível para quase que todo mundo. De forma que pessoas que antes jamais pensavam em contratar, passam a ser contratantes imediatamente. Tá? Por quê? Porque, sei lá, para eu comprar uma caneca em 1700 e alguma coisa, era um trabalho gigantesco. Né? Além do mais, era uma situação em que eu tinha um contato imediato, e aí outro ponto da urbanização que é importante também.
né? Eu tinha um contato imediato com o produtor da caneca. Eu, consumidor, e o produtor da caneca. Hoje em dia, eu tenho um intermediário que é o comerciante. Às vezes tem mais do que um intermediário nessa cadeia de consumo. As relações ficam mais complexas. Tá? As relações ficam mais complexas. Né? Um dos exemplos dessa massificação das relações de consumo é aquilo que a gente conhece como contrato de adesão. Ou contrato, que o certo seria por adesão, né? Mas a doutrina e o Código Civil ele fala em contrato de adesão. O que é contrato de adesão? É o contrato bancário. Você vai no banco, você chega lá para discutir os termos você vai pegar um empréstimo mútuo. Tá? Você chega lá no banco, senta na frente do gerente, tá? E aí o gerente apresenta um contrato. Tu tem como discutir os termos desse contrato? Com certeza que não. Então não existe paridade. Uma das partes não vai exercer a autonomia da vontade. A única autonomia que ela tem ela assina ou não assina. Percebam? Ela assina ou não assina aquele contrato. Essa é a autonomia. Agora, os termos da relação contratual, não. Não estão disponíveis a ele, a parte. A ela, a parte. Tá? Então, a sociedade em que nasceu a autonomia da vontade é completamente diversa da sociedade que nós temos hoje, que foi fruto da Revolução Industrial. Tá? Então, eu já não posso defender que as partes são absolutamente livres para contratar e que elas são iguais na relação jurídica. Não existe em todas as relações jurídicas, existem algumas que são, mas não existe a regra da paridade entre os contratantes, da igualdade entre os contratantes. E aí? Então, daí decorre, tá? Vamos dizer assim, não tem aqui, agora para ter feito, tá? Aí decorre o fato de que é necessário que se estabeleçam outros princípios que conjuntamente vão ajudar a mitigar, a diminuir esses reflexos da autonomia da vontade, tá? Dentro das relações contratuais. Esses 3 princípios vão ser o que a gente vai falar a partir de agora na nossa aula. O princípio da boa-fé objetiva, que é com certeza o que a gente vai mais levar tempo, tá? Princípio do equilíbrio contratual, tá? Princípio do equilíbrio contratual ou da equivalência material, tá? E o princípio da função social do contrato. Todos esses princípios vocês vão estudar de novo em direito contratual, em direito dos contratos, em direito civil 4, no semestre que vem, tá? Professor, por que você vai insistir neles? Porque eu acho que são importantes. Basicamente, eu acho importante. Tá? Essa eu acho que é uma coisa da qual eu não abro mão. Tá? Uma redundância que é importante. Então, boa-fé objetiva, equivalência material ou equilíbrio contratual e função social do contrato. Tá? 3 princípios que vão ter como função o quê? Reduzir a importância, mitigar, tá? A autonomia da vontade e os reflexos da autonomia da vontade dentro das relações obrigacionais. Vamos começar com o mais importante de todos. Com certeza, o mais importante de todos, que é a nossa querida boa-fé objetiva. Tá aqui, ó. Então, vamos começar aqui destacando o seguinte. Boa-fé objetiva. O Código Civil, ele vai falar em boa-fé uma dezena de vezes. Em algumas vezes, essa boa-fé vai ser o que a gente chama de boa-fé subjetiva. Tá? Aquilo que os alemães chamam de Gut Glauben, tá? Boa-fé propriamente dita. Tá? Essa boa-fé subjetiva, vocês podem encontrar ela, por exemplo, no artigo 1651 do Código Civil. O artigo 1651 do Código Civil é o que fala do casamento putativo. Tá? Diz assim, ó. 1651. Opa. Essa parte do casamento aqui eu não domino bem, tá, gente? Eu casei uma vez, não deu certo. E desde então eu sou meio traumatizado com casamento.
Tá? Mas diz lá o artigo 1651. Estou no lugar errado, é 1561. Acho 1561, desculpa, tá, gente? 1561. 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contrair de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a este aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Daí diz parágrafo 1º. Se um dos cônjuges, é cônjuges, tá? Cônjuges, tá? E é o cônjuge em qualquer caso, tá? A mulher é o cônjuge, tá? E o homem é o cônjuge também, é uma palavra masculina. Não é cônjuge, que nem dizia o nosso ministro da Justiça falecido, não, aliás, falecido não, mas ex-ministro da Justiça. É cônjuge, tá? Aliás, a gente sabe que a gente está aprendendo direito quando a gente consegue falar essa palavra direito, sabe? Eu tinha o pavor de falar isso quando eu estava na faculdade, eu sempre me trocava todo. Eu era o Moro na época da faculdade. Agora que eu não passei, me formei, eu consigo falar cônjuge, e é o cônjuge, tá? Bom, tanto por isso que em petição de divórcio vocês vão ouvir o cônjuge varão, o cônjuge varô, eu acho que é, né? Por quê? Porque é uma palavra que não admite flexão de gênero. Olha que bonito. Tá? Daí diz assim o parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Olha só, a lei vai proteger aquela pessoa que contrai casamento, que de boa fé contrai casamento com uma pessoa que, por exemplo, tem algum impedimento. Então a Joana está andando lá no shopping Criciúma não, tá. Bom, o shopping Nações também está vazio. Está andando na Praça Nero Ramos. Foi para a Serra. Foi lá para a Serra, para a Serra do Rio do Rastro. Está lá no Mirante da Serra. E de repente, ela não conhecia, mas ela se deparou com Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, vocês sabem quem é o Rodrigo Hilbert, né? Porque esse dia eu falei numa sala de aula que era o Rodrigo Hilbert, quem é essa pessoa? Eu disse, meu Deus do céu, porra! Né? E o Rodrigo Hilbert olha para a Joana olha para ele, né? No momento os dois já se apaixonam. Ele já faz uma grelha para churrasco argentino ali na hora, com os poucos instrumentos que ele tem à mão. Já faz lá, então, a grelha de churrasco argentino. A Joana está apaixonada por ele, não dá muito tempo, os dois contraem casamento. Imagina, o cara faz polenta, porco, tudo, sabe cozinhar. Né? A Joana apaixonada. E tá lá, e ela tem filhos com ele, e ela tem... eles adquirem patrimônio, tá? Eles adquirem patrimônio e tal. Bom, passa um tempo, a Joana tá folheando, aí tá, sei lá, olhando o Twitter do Hugo Gloss, tá? E aí, surpresa, choque para ela. Ela descobre que o Rodrigo Hilbert já é casado com a Fernanda Lima. Ora, no Brasil, todo mundo sabe, é vedado o casamento quando alguém... É uma cláusula impeditiva de casamento, contrair casamento com alguém que já está casado. Não pode, é bigamia no Brasil. Não diferimos dos árabes nesse caso. Logo, porque se trata de um impedimento, tá? Esse casamento contraído entre a Joana e o Rodrigo Hilbert é nulo. Tá? Mas como a Joana ela estava de boa fé, ela não tinha ciência de que o Rodrigo Hilbert era casado anteriormente, a lei vai proteger todos os direitos da Joana. Todos os direitos da Joana. Sobre propriedade, ou meação de bens, sobre, no caso da criança, paternidade. Pô, não tem mais... Isso até ficou meio demodê hoje no Código, a partir da Constituição que igualou os filhos de casamento e os filhos fora do casamento, né? Mas, de qualquer forma, todos os direitos da Joana estão assegurados. Por quê? Porque ela contraiu de boa fé, ela não tinha consciência, tá? Ela não tinha consciência de que o Rodrigo Hilbert tinha uma causa impeditiva do casamento. Então, isso é boa fé subjetiva. Boa fé subjetiva, então, tem a ver com o quê? Não é um princípio, mas é um estado anímico, estado anímico, adoro essa palavra, tá? Que se caracteriza pela ausência de conhecimento sobre determinado fato, então, ausência de conhecimento sobre determinado fato,
ou a falta de intenção de prejudicar alguém. Ó, ausência de conhecimento sobre determinado fato ou a falta de intenção de prejudicar alguém. Tranquilo? Um outro exemplo que vai ser objeto da nossa aula aqui, tá? É a questão do credor putativo. Lá no artigo 309. Eu adoro essa credor putativo, porque é uma coisa que parece improvável. Mas vejam só, aí foi o Guilherme. O Guilherme tem lá um escritório de advocacia dele, está trabalhando no escritório dele. Tá? Ele tem lá um cara que entrega para ele, uma empresa distribuidora de água, em que o funcionário vai lá toda semana entregar aqueles botijão de água lá, aqueles galão d'água. E aí, no final do mês, ele efetua o pagamento. O cara apresenta as notinhas, ele efetua o pagamento para esse funcionário. Beleza, tranquilo. Primeiro, você manda lá, um dia o cara da distribuidora de água liga. O cara chegou lá, pô, o Guilherme pagou. Um tempo depois, o cara da distribuidora de água, ó, Guilherme, tá em aberto aqui o teu boleto aqui, ó. Tu não pagou. Não, mas o cara veio aqui e pagou. Eu paguei para ele. Ah, não, Guilherme, pô, vacilasse. Nós demitimos o cara semana passada. Opa! Para todos os efeitos, o que aconteceu? O Guilherme pagou errado. Quem paga mal, paga duas vezes. O que quer dizer paga mal, paga duas vezes? Quer dizer que o Guilherme, ele pagou para alguém, mas não extinguiu a obrigação. Ele entregou o dinheiro para alguém, mas não extinguiu a obrigação. Tá? Então, em tese, ele teria o dever de pagar a distribuidora e aí depois buscar o regresso contra a pessoa a quem ele pagou indevidamente. No entanto, o artigo 309 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, que quando o pagamento é feito de boa-fé, tá? Quando o pagamento é feito de boa-fé, ele é eficaz. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, que se o Guilherme pagou de boa-fé ao cara lá da empresa, que ia tradicionalmente receber o valor, tá? Quem tem que ir atrás da indenização do cara é a empresa distribuidora de água. O pagamento feito pelo Guilherme é eficaz, ele extinguiu a obrigação, ele não precisa pagar duas vezes. Ele pagou certo. Ora, por quê? Porque na cabeça dele, na cabeça do Guilherme, na consciência do Guilherme, aquele era o credor, ou a pessoa legítima a receber pelo credor. Tá? E aí a lei vai proteger, por quê? Porque ele não teve, ele não conhecia determinado fato e não tinha intenção de prejudicar também a outra pessoa. Tá? Ah, professor, quer dizer que, pô, e aí? Como é que fica a empresa? Né? Fica à mercê do funcionário? Bom, é por isso que, hoje não tanto, mas uma vez a gente via tradicionalmente em jornais, principalmente quando tinha representantes comerciais de empresa, pessoas que representavam uma empresa em vários lugares, né? Eles botavam uma notinha no jornal assim, a empresa tal vem esclarecer que o funcionário tal não trabalha mais com ela, para justamente afastar, né, essa presunção de boa-fé, caso o pagamento fosse feito de forma equivocada ao credor, que a gente chama de credor putativo. Casamento putativo, credor putativo. Né? Eu sempre digo que o credor putativo não é o credor filho da puta. Tá? É aquele que eu imputava, imaginava ser o credor. Né? O casamento putativo não é o casamento com a puta também, né? Então, tipo, é o casamento que eu imputava que era válido. Tá? Putar, tá? De imputar. Beleza? Então, essa é a ideia de boa-fé subjetiva. Ela tem a ver, então, com intenção, com consciência. É interna. É interna. Tá? Boa-fé objetiva, que os alemães chamam de Treu im Glauben, ó, que bonito isso, Treu im Glauben, tá? Boa-fé objetiva, por outro lado, ela é uma regra de conduta. Ela é um princípio jurídico, tá? Ela é um princípio jurídico que impõe uma regra de conduta, um comportamento às partes. Que tipo de comportamento? Um comportamento leal, fundado na lealdade, fundado na confiança. Na consideração, a Judite Martins Costa vai falar, na consideração para os interesses do outro, tá?
Então, numa relação contratual, mais importante, numa relação contratual, não basta, tá? Não basta eu fazer exatamente o que está estabelecido no contrato. Eu tenho que agir durante a relação contratual de forma leal, de forma justa. Eu tenho que me preocupar não só com os meus interesses, mas também com o interesse da outra parte. Eu tenho que me conduzir, me comportar de acordo com a boa-fé, do que as pessoas legitimamente esperam que o outro contratante faça. Boa-fé objetiva, já que eu falei um monte de vezes isso, posso falar agora também, diz o seguinte: não seja filha da puta. Não haja como um filho da puta. Tá? É isso. A boa-fé objetiva, então, é um aspecto externo. É essa que nos interessa. É essa que nos interessa por quê? Porque a boa-fé objetiva, ela estabelece... Lembra que eu falei ali, ó? A liberdade contratual será exercida nos termos da lei. Ou seja, que em tese o limite à boa-fé objetiva, desculpa, o limite à liberdade de contratar, a minha autonomia da vontade, só seria conferido pela lei, tá? A boa-fé objetiva, ao estabelecer um comportamento que deve ser adotado pelas partes, comportamento justo, igual e leal, tá? Ela estabelece um limite ético à liberdade contratual, um limite ético à autonomia da vontade, tá? Ainda que a lei não diga como eu tenho que me comportar, eu tenho que me comportar de forma leal. Eu tenho que me comportar considerando o interesse da outra parte, tá? Sob pena de anular a relação contratual. Beleza? Sob pena de, ao atuar dessa forma, gerar dano. Tá? E eu gosto sempre de salientar isso, depois até vou falar das funções da boa-fé objetiva, e a gente vai trazer jurisprudência em que isso acontece, que ela é salientada. Mas eu gosto de citar um exemplo de um cliente meu há muitos anos atrás, na época que o cheque ainda era uma coisa que se usava, hoje, né, virou demodê também, e eu estou usando muito essa palavra demodê hoje. Mas eu trabalhava com posto de gasolina, eu era advogado em posto de gasolina, e o que acontece? Na época, os postos trabalhavam muito com cheque pré-datado, que na verdade o nome do cheque é pós-datado, tá? O correto é o cheque pós-datado, não pré-datado. Então, o cara para fazer dinheiro, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de acesso a cartão de crédito, cartão de débito e tal. Então, era muito comum fazer compra com cartão, com cheque mesmo e botar lá para frente, principalmente gasolina. Então, a gasolina, tu vai lá e dava 30 dias, 60 dias no cheque e tal. Bom, num dessas situações, o meu cliente recebeu um cheque lá, que a letra era quase ilegível, né? De forma que ficava muito difícil de identificar se o cheque era para junho ou para julho. Tá? O funcionário lá do posto, que era responsável por fazer o malote para enviar para o banco para fazer a liquidação dos cheques, então, ele pegou aquele cheque, sem tomar os devidos cuidados, ele vai lá e enfia naquele malote para depósito em junho. Só que o cheque era para julho. E o cliente do meu cliente, ou seja, o emitente do cheque, ele não tinha saldo, o cheque era de R$50. Tá? Não tinha saldo. Pô, R$50 naquela época dava para encher o tanque. Tá? Mas não tinha saldo. O que aconteceu? O cheque voltou, o banco tinha lá aquela política de automaticamente apresentar uma segunda vez, apresentou-se uma segunda vez, cancelou a conta do cara, todos os cheques que ele tinha na praça para aquela data de junho acabaram voltando e ele se ferrou. O que o cara fez? Ele entrou com uma ação judicial, né, de indenização por danos morais, tá, contra o meu cliente. Ganhou R$5.000. Um cheque de R$50 gerou um prejuízo de R$5.000 para o meu cliente. Por quê? E até acho que foi baixo até a condenação naquela ocasião. Porque naquela ocasião as condenações eram um valor até mais alto. Mas por quê? Ora, porque o meu cliente, ou o preposto dele, ou o empregado dele, não observou um dever de cuidado para com o interesse da outra parte. Como é que ele tem que agir? Como é que se esperaria? Bom, se está na dúvida, se não tem certeza, liga. Ou então só deposita no outro mês.
Sei lá, né? Mas o ideal seria ligar. Pô, tô com um cheque aqui. Ficou para junho ou ficou para julho? Geralmente tem o telefone lá no cheque para isso. Né? Como não observou o dever de cuidado, como não se comportou se preocupando com o interesse da outra parte, tá? Foi obrigado a indenizar pelo prejuízo moral que causou ao outro contratante. Então, o que importa aqui é o comportamento, então. Não é a intenção, não é a consciência. Tá? Bom, a boa-fé objetiva, então, ela já existe, na verdade, como princípio do direito, tá? Há muito tempo. Ela remonta, inclusive, ao direito medieval, tá? Se vocês procurarem as ordenações filipinas, as ordenações manuelinas, por exemplo, que foram as primeiras legislações que foram utilizadas no Brasil, ainda na época do Brasil colônia, tem várias referências à boa-fé, inclusive nessa vertente objetiva, tá? Mas ela foi pela primeira vez positivada no direito de forma geral, tá? No BGB, que é o Código Civil Alemão, tá? No Brasil, a primeira vez que surge a expressão boa-fé no seu sentido objetivo, que é esse que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Foi no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, tá? De 90. Lá nos artigos 4º, inciso 6, salvo engano, inciso 4, tá? E no artigo 51, tá? Só foi incorporada no Código Civil de 2002... só foi incorporado no Código Civil Brasileiro em 2002. Tá? Tá lá no artigo 421, que diz aqui, ó. 421, cadê você? A liberdade de contratar, 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Tá? Tem mais duas menções também nos artigos 113 e 187, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas então, foram a primeira vez que ele foi dentro de uma... Porque antes, no CDC, se aplicava a boa-fé apenas nas relações de consumo. Só tinha positivação nas relações de consumo. A partir do Código Civil de 2002, no entanto, passam a valer para todas e quaisquer relações contratuais, todas e quaisquer obrigações. Tá? E mais ainda, alguém resolveu fazer fazer reforma na sala aqui do lado. Tá bem simpático o barulho. Tá? Mas isso não quer dizer, no entanto, que a boa-fé não tenha, na sua vertente objetiva, já não tenha sido aplicada na jurisprudência brasileira. Já existiam artigos doutrinários, já existiam livros, e já existiam, inclusive, decisões judiciais que aplicavam a boa-fé objetiva, tá? Nas relações contratuais, antes delas serem previstas tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Tá? A gente vai ver uma delas daqui a pouco. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos às funções da boa-fé. Tá? A letrinha ficou pequena aqui. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Dá até medo de mexer aqui para não fazer bobagem. Não, deu certo. Então, olha só, gente. A boa-fé objetiva, no momento que ela é reconhecida como um princípio jurídico... Calma, deixa eu pegar um café, tá? Fiquem aí, não sai daí. Então, a boa-fé objetiva, no momento que ela passa a ser reconhecida como um princípio jurídico, ela vai ter três funções dentro do ordenamento jurídico civil brasileiro. Tá? Essas três funções a gente vai chamar de, primeiro, função interpretativa ou hermenêutica, que decorre do artigo 113 do Código Civil. Depois, a função limitadora ou restritiva, que decorre do artigo 187 do Código Civil. E, por fim, a função integrativa ou jurígena, que está no artigo 422, que eu li ainda há pouco para vocês. Tá? Então, interpretativa ou hermenêutica, limitadora ou restritiva, integrativa ou jurígena, tá? São as três funções da boa-fé objetiva. Vamos começar com a primeira delas. Tá? A primeira delas é a função interpretativa ou hermenêutica. Artigo 113. Olha o que diz o artigo 113 do Código Civil. Vocês já estudaram no semestre passado, tá? Para quem fez
negócios jurídicos. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Pronto, para aqui, esquece o resto. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Pensa assim, gente. Tradicionalmente, quando a doutrina... desculpa, quando alguém, as partes, ou um juiz, por exemplo, ele se deparasse com uma lacuna contratual, ou seja, uma hipótese que não está prevista dentro de um contrato, ou então, quando estivesse diante de uma redação dúbia de uma cláusula contratual, uma redação confusa de uma cláusula contratual, que admitisse, por exemplo, mais do que uma interpretação, tá? Se defendia que ele devia usar pelo menos uma dessas teorias. Uma teoria que se chama teoria da intenção teoria da vontade. Tá? A teoria da vontade é aquela teoria que diz o seguinte: olha, o que se deve analisar, como se deve interpretar essa cláusula contratual ou a ausência de uma cláusula contratual é a partir da intenção das partes. O que elas queriam dizer com aquela cláusula? O que elas queriam com aquele contrato? Qual era o objetivo delas? A intenção delas. O que não era declarado. Ou então, tinha um outro grupo de doutrinadores, de juristas, que defendiam a que a gente chama de teoria da declaração. Que daí o que vale é a literalidade do que estava escrito. De modo que não se admite uma interpretação extensiva para além do que está exposto na cláusula contratual. Né? E se a lacuna não está prevista, vai para o Código Civil. Se não está no Código Civil, dane-se, não vai ser... não tem que ser objeto de controvérsia entre as partes. Tá? Bom, o Código Civil, ele rejeita, não rejeita absolutamente, né? Mas, porque no artigo 112, ele vai falar assim, ó, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Então, o Código Civil, ele se inclina, tá, à teoria da intenção, mais teoria da vontade, mais do que a teoria da declaração, tá? No entanto, no artigo 113, ele vai dizer assim, ó, no final das contas, tá, o que mais importa não é nem a vontade, tá, nem a intenção, nem a literalidade do que está exposto. O que importa é que seja interpretado aquela cláusula contratual ou a ausência de uma cláusula contratual, tá, em conformidade com a boa-fé objetiva, em conformidade com esses deveres de cooperação, de lealdade e de respeito para com o interesse legítimo da outra parte. E aí, eu explico na prática aqui, eu trago na prática aqui um exemplo de aplicação da boa-fé objetiva nessa função interpretativa hermenêutica, tá? O que nós temos aqui em apertada síntese? Tá? Em apertada síntese, eu tenho que fechar a janela do meu escritório, não está dando. E não adiantou nada. Tá? Mas assim, em apertada síntese, vamos pegar aqui o caso concreto que está colocado aqui. Tá? Uma pessoa foi lá e assinou um contrato de prestação de serviço de saúde, de plano de saúde. Tá? Quando o contrato foi assinado, tá? Até aí é um caso menor impuro, mas vamos pegar aqui até um exemplo mais simples. Imagina lá aquela situação em que você vai lá e assina um contrato de plano de saúde. Todo o contrato de plano de saúde tem lá uma cláusula, tá? Geralmente diz assim, ó, este contrato não cobre o tratamento de doenças pré-existentes à sua assinatura. Tá? Ou seja, se eu estou ciente, se eu sei que eu tenho uma doença, tá? Que pré-existe aquele contrato, tá? Esse contrato não está obrigado a cobrir aquela doença. Bom, o que acontece? Imagina lá, não é exatamente o caso aqui, mas eu gosto mais do meu exemplo do que do exemplo de verdade, né? Imagina lá aquela situação em que você está pagando religiosamente em dia a sua prestação lá,
E de repente você descobre que você tem uma doença pré-existente à assinatura de contrato. Você não sabia antes. Você fica sabendo depois. Tá? Mas a doença já existia antes de eu celebrar o contrato. Então, e aí você vai lá e pede o tratamento. E o plano de saúde diz, não. Essa doença é uma doença genética. Sempre existiu, tu já sabia dela. E te nega o tratamento. Pressupondo que tu está agindo de má fé. Tá? Existe uma regra geral do direito também. O Lucas Alberton vai falar isso para vocês um monte, berrando geralmente. Né? Uma regra de direito diz assim, ó, a má fé se prova, a boa fé se presume. Tá? Então, qual é a lógica aqui? Ora, vejam como é que foi o caso aqui, no caso concreto. Vou ler só a parte que está em negrito. Ó. Para a relatora do caso, então, a desembargadora, a cláusula contratual que prevê a restrição genérica de procedimentos médico-hospitalares fere a boa-fé objetiva, uma vez que frustra a legítima expectativa do consumidor de que receberá o tratamento adequado para a sua enfermidade. A julgadora salientou que o rol de serviços editado pela ANS é meramente simplificativo e apenas indica a cobertura assistencial mínima que deve ser suportada pelos planos de saúde, a qual deve compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, excetuados os procedimentos excluídos de maneira clara e expressa. Tá, isso aqui é até mais interessante que o meu caso. Isso é muito interessante. Então, olha o que diz esse caso. Tá? A criança, tá, era portadora de uma doença. Essa doença, ela não estava elencada, tá, no rol que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá, estabelece lá como deveres do plano de saúde. O plano de saúde diz assim, não vou cobrir o tratamento dessa doença, porque não está expresso lá. O que diz o tribunal ali? Tribunal de Justiça Federal, no caso. Não. Se você quer excluir aquela doença do tratamento, essa exclusão tem que estar prevista no contrato. Então, tu tem que previamente, não tratamos isso. E não de forma genérica. Tá? Mas de forma específica. De forma que o consumidor, desde o início, já saiba, não, aquilo ali, aquela doença não vai ser tratada. É uma interpretação da cláusula contratual, tá? Levando em consideração o quê? Os interesses legítimos de ambos os contratantes. Porque o que a gente vê, no mais das vezes, é que se interpreta o contrato para tentar não cumpri-lo. Utilizar a interpretação do contrato como uma forma de não cumprir. Vou citar um outro exemplo, que também é bastante comum na jurisprudência. Tá? Dirigir embriagado, contrato seguro de automóvel, então seguro de coisa. Né? Geralmente a gente vê lá no contrato de seguro, aquela cláusula, geralmente em todos os casos, tem aquela cláusula que diz que o seguro não vai cobrir aquelas situações em que o condutor ele tiver utilizado o álcool ou qualquer outra substância que diminua os reflexos ou que aumente a possibilidade de risco, né, sobre a coisa. Né? Beleza. Então, o cara está lá dirigindo embriagado, ele vai atravessar o sinal verde na velocidade permitida, sem problema nenhum, tá? Alguém vai lá e abarroa o carro dele, colide com o carro dele e sai fugido. Tá? Ele fica lá atordoado, a polícia chega, verifica que ele está alcoolizado, faz constar isso num laudo de verificação de consumo de bebida alcoólica, e aí ele vai pedir o seguro posteriormente. E o seguro diz, não, mas aqui ó, tem um laudo aqui dizendo que tu estava embriagado. Tá? E nega o pagamento do prêmio. Pode isso? Pelo contrato, pela leitura do contrato, sim. No entanto, a jurisprudência no sentido de dizer que não. Não por quê? Ora, porque o álcool tem que ser aquilo que causou o dano. Nesse caso, não foi. Então, está se interpretando a cláusula contratual de forma a impedir o cumprimento da obrigação.
não respeitando o interesse legítimo da outra parte. Beleza? Tranquilo? Conseguimos compreender aqui a função interpretativa da boa-fé objetiva? Função hermenêutica também nesse sentido? A segunda função, então... Deixa eu passar o slide. O papelzinho aqui. Tá? A segunda função é a função limitadora ou restritiva, tá? Que está lá no artigo 187. Não sei se eu já li o 187 para vocês, acho que não. Mas o 187 está lá nos atos ilícitos. Diz assim, ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tá? Artigo 187. Acompanhe aí no código de vocês. Então, excede, tá? Desculpa, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Bom, gente, olha só. É muito fácil, tá? A boa-fé objetiva, ela limita. Vejam, primeiro nós vimos uma situação em que a boa-fé objetiva, ela limita a forma como as partes devem interpretar o contrato, tá? Impõe uma forma de interpretação. Agora, ela limita os direitos subjetivos que eventualmente as partes tenham em decorrência de um contrato. Como assim, professor? Pô, se eu ingressei num contrato, tá? Esse contrato vai me ceder, vai me conceder uma série de direitos. Por exemplo, vamos pegar aqui. O Guilherme, ele me emprestou R$5.000, contrato de mútuo. Tá? Era para ter efetuado o pagamento na semana passada, na nossa aula da semana passada. Eu não efetuei o pagamento. Ora, o Guilherme tem um direito. Qual é o direito que ele tem? O Guilherme tem o direito de me cobrar o pagamento desse valor que ele me emprestou, que agora eu já esqueci qual era, R$5.000, eu acho que era. Tá? Beleza? Ele tem esse direito. Alguém duvida que isso é um direito que ele assume no momento que ele ingressou na relação contratual? Não. É um direito que ele possui. Eu tenho o dever de pagar, não paguei, ele tem o direito de me exigir o pagamento. Só que o Guilherme, ao invés de usar as vias cabíveis, as medidas judiciais cabíveis, então, por exemplo, promover uma ação de cobrança ou de execução de um título, ou, sei lá, me notificar extrajudicialmente para efetuar o pagamento, tá? Ou me cobrar de forma moderada, ele resolve passar cada 15 minutos do meu dia me ligando para me cobrar esse dinheiro. Tipo como às vezes a operadora de telefone faz, da TV Cabo, né? Ou da Magazine Luiza. Né? O Guilherme não se contenta só com isso. O Guilherme vai lá e coloca... Oi? Fala, Cleiton. Muitas vezes nem devendo, eles não param de ligar pra gente. Pois é, não, nem devendo. É problemático mesmo isso aí, de fato. Mas assim, mas o Guilherme não se limitou só a isso. O Guilherme foi mais além. O Guilherme resolveu expor a minha situação de devedor nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, que Deus o tenha, no Twitter. Tá? No WhatsApp dele, ao invés de uma foto, tem uma mensagem de conte picareta. Tá? Viu? Ele está exercendo um direito dele, mas ele está exercendo o direito dele de forma abusiva. A boa-fé objetiva, ela vai restringir, ela vai limitar a possibilidade de exercer o direito dele dessa forma. Naquilo que a gente chama de abuso de direito. O abuso de direito nada mais é do que um reflexo do limite que a boa-fé objetiva coloca na autonomia da vontade. Guilherme não pode tudo. Tá? Guilherme não pode tudo. Um outro exemplo aqui, que é esse que está sendo dado pela decisão do STJ aqui, diz respeito ao que dispõe o artigo 473. O artigo 473, ele trata da resilição. Tá? A gente costuma chamar de rescisão, mas é errôneo no direito falar em rescisão. Acho que eu falei isso para vocês, né? A rescisão, ela é lá para o contrato de trabalho. No Código Civil, quando a gente vai falar sobre extinção unilateral do contrato por uma das partes só, né, a gente chama de distrato ou resilição. Tá? O que diz o artigo 473? Ó,
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Então, basicamente é o seguinte, se eu firmo um contrato com outra pessoa, tá? Esse contrato não tem um prazo determinado, então, por prazo indeterminado, e eu tenho interesse de desfazer essa relação contratual, basta que eu notifique essa outra pessoa para que se dê o distrato, para que se dê a dissolução, a resilição, então, desse contrato. Perfeito? Extinguiu esse contrato. Tá? Então, beleza. Só que o Guilherme, de novo... Não, vamos usar a Joana agora um pouco, então. Tá? A Joana, ela resolve me contratar. Ela não vai me contratar. Ela sabe que eu presto serviços contábeis. Sei lá. Tá? Não, eu ofereço um determinado software. Não. Ela vai me contrata. Ela diz assim, Conte, eu vou querer que tu preste exclusivamente para mim esse serviço. Só que eu preciso que tu contrate tantos funcionários, que tu coloque lá, sei lá, um compliance, que tu invista numa sede em tal lugar. Então, eu faço uma série de investimentos para prestar esse serviço para a Joana. Tá? Só que daí, passados 2 meses da nossa relação contratual, a Joana não vai mais para minha cara, não aguenta mais. Aí o que ela vai fazer? Resilir o contrato. Ela me notifica, olha, Conte, não tenho mais interesse em continuar o contrato era por prazo indeterminado. E aí, beleza. Em tese, tá? Ela está exercendo um direito que a lei confere a ela. Mas vejam o que diz o parágrafo único 473. E é interessantíssimo esse dispositivo. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver investido houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorridos prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, quer dizer o seguinte, não adianta a Joana querer me notificar agora e já querer dar o contrato por encerrado agora. Tá? Ela tem que esperar passar um tempo suficiente para que eu possa, tá, ter o retorno do investimento que eu fiz. Eu não preciso ter o retorno, eu preciso ter tempo para ter o retorno. Perfeito? Ter tempo para ter o retorno, não ter o retorno em si. Tá? Ou então ela vai me indenizar pelo investimento que eu fiz. Tá? O 473, parágrafo único, é justamente uma hipótese em que a boa-fé impõe um limite ao exercício de um direito subjetivo. E é justamente isso que está aqui reconhecido na decisão. Depois vocês podem ler ali com mais vagar. Tá? Tranquilo? Vamos para a terceira função. Função integrativa ou jurígena da boa-fé objetiva. Artigo 422. Tá? O que é a função jurígena da boa-fé objetiva? Tá? Ou integrativa? Está lá no artigo 422, que diz assim, cadê meu Código Civil? Calma aí. Meu Nelson. Tá? O que diz o artigo 422 do Código Civil? Aquele que eu li ainda há pouco. Aqui. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Olha aqui, eu fiz aqui um desenho de como é que é a relação contratual. Então, ali, A e B. Tá? Entre A e B, tá, existe um contrato. Tá? Esse contrato ele é formado geralmente por 3 fases. Tá? 3 fases. Uma fase pré-contratual, que é aquela fase em que, por exemplo, se negociam as condições do contrato, tá? Em que há a oferta e o aceite, por exemplo, né? Ou que se estabelece a oferta, mas... Uma fase de execução do contrato e uma fase pós-contratual, quando o contrato está extinto. Tá? Então, olha só, vamos pegar. E todo contrato é assim, todo contrato tem essas 3 fases, só que às vezes é muito rápido. Né? Pega aqui, por exemplo, eu vou lá embaixo no bar comprar bala 7 Belo. Né? Eu chego lá para a moça do bar e digo, olha, eu quero comprar 10 balas 7 Belo. Ah, quanto é? Ah, 10 balas 7 Belo sei lá, R$2. Sei lá quanto é que custa uma bala agora. Tá? R$2. Daí, então, vejam só, nós estamos na fase
de negociação pré-contratual. Nós estamos estipulando qual é o objeto do contrato, qual é o preço do objeto. É um contrato de compra e venda normal. Tá? Eu vou lá, entrego o dinheiro, ela me entrega a bala. Nós estamos na fase de execução do contrato. Ela bota o dinheiro dentro do caixa, eu saio chupando bala, né? Nós estamos na fase pós-contratual, quando o contrato já está extinto. E eu estou lá aproveitando o bem da vida determinado contrato. Perfeito? Todo contrato pode ser reduzido nessas 3 fases. Tá? Alguns, essa execução é mais longa, por exemplo, a promessa de compra e venda, em que o preço é pago de forma parcelada, prestação de serviço, em outros não. Mas sempre eu tenho essas 3 fases. O que esse artigo 422 está dizendo? Olha, a boa-fé objetiva, ela cria deveres, tá? Que vão além do vínculo contratual. Eles nascem antes de o contrato estar estabelecido, e vão para além da relação contratual. Quando o contrato já não existe mais, eles continuam valendo. A gente viu isso. Toda obrigação tem um dever principal, que é a prestação, o objeto. Então, no caso da bala, era a compra e venda da bala. Perfeito? Então, a entrega da bala por parte do vendedor e o pagamento do preço por parte do comprador. Tá? Esse é o dever principal, é o dever nuclear da obrigação. No entanto, a boa-fé objetiva, ela faz surgir esses outros deveres que não estão previstos no contrato. Esses deveres que decorrem desse meu dever, desculpa a redundância, de me comportar, de adotar uma conduta leal, de acordo com a confiança, levando em consideração o interesse da outra parte. Tá? E aí, esses deveres estão ali, ó, lealdade, assistência, informação e sigilo. Deveres anexos ou deveres secundários ao contrato. São deveres que se impõem independente. Não precisa estar aqui, ó, não precisa estar aqui previsto no contrato. Por isso, função jurídica também. Jurídica porque ela gera direitos, ela gera deveres para além da lei e para além do contrato. Isso não está previsto na lei. Isso não está previsto no contrato, mas ainda assim eu tenho o dever de cooperação, eu tenho o dever de cuidado, eu tenho o dever de informação. Tá? Tudo isso decorrendo da boa-fé objetiva. Perfeito? Vamos ver essa boa-fé objetiva nessa função funcionando. Tá? Deixa eu só ver qual é a sua... Tá. Então, olha só. O primeiro caso é a boa-fé objetiva numa fase pré-contratual. Tá? Olha só, esse caso aqui é bastante interessante. Esse caso é de 1991, então ele é de antes do Código Civil. O Código Civil é de 2002, o atual Código Civil é de 2002, e esse é de 1991. É um daqueles casos que eu falei para vocês em que a jurisprudência aplica a boa-fé objetiva antes mesmo de ela ser positivada no Código Civil. Existia no Código do Consumidor, mas não tinha no Código Civil. A história basicamente é a seguinte: a SICA não existe mais, mas era aquela que fazia o extrato de tomate do elefantinho, tá? Então, produtora de extrato de tomate, ela tinha por costume, no Rio Grande do Sul, numa certa área do Rio Grande do Sul, não sei exatamente onde, deixa eu ver se não tem aqui. Não. Tá? Ela tinha por costume distribuir semente de tomate, tá? Para plantio. E os produtores iam lá, então, eles pegavam aquele tomate, plantavam e posteriormente a SICA ia lá e comprava. Isso era uma tradição. Tá? Um ano, tá? A SICA resolve não mais, distribuiu o tomate, tá? Mas ela resolveu não mais comprar esses tomates, gerando um prejuízo gigantesco para esses agricultores. Por quê? Porque já tinha uma expectativa legítima, criada pelo costume, tá? De que a SICA ia adquirir aqueles tomates. Não adquiriu, eles perderam a safra e tiveram prejuízo. Eles ingressaram em juízo, dizendo justamente que a SICA tinha violado o dever, tá, de lealdade decorrido da boa-fé objetiva. E o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, e depois foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, é justamente que a SICA tinha sim dever de indenizar esses agricultores.
Por quê? Porque violou a boa-fé objetiva. A SICA alegou na época, não existia contrato. Não existia contrato. O que existia era uma distribuição gratuita de sementes que posteriormente que gerava uma safra que posteriormente podia ou não ser adquirida pela SIC. E aí sim estaria o contrato. Mas o tribunal reconheceu que mesmo na fase pré-contratual, antes do contrato, já vigora a boa-fé objetiva. Esses deveres anexos que eu estabeleci para vocês antes. A SICA podia ter deixado de abrir, podia ter deixado de comprar? Sim, desde que ela manifestasse essa falta de interesse num tempo razoável que permitisse aos agricultores vender a safra para outra pessoa, que não foi o caso. O outro caso, tá, é o caso Zeca Pagodinho. Tá? O caso Zeca Pagodinho, que é um caso que é histórico na jurisprudência brasileira, tá? Em que a boa-fé objetiva ela não é falada expressamente, mas ela é usada como fundamento da decisão. Tá? Basicamente é o seguinte, gente. Aqui, ó, eu vou tentar colocar os vídeos aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte. Existia uma cerveja, tá? Uma marca de cerveja chamada Skin Cariol. A Skin Cariol, ela fica... Ai, já foi, ó. Calma. Que isso, cara? Não é agora. Acidentes acontecem. Tá? A Skin Cariol, ela se caracterizava por duas coisas. Ela era uma cerveja muito barata. Muito mais do que a média de mercado. Tá? Era Kaiser e a Skin Cariol. Era a Bavária daqueles tempos. E outra característica dela é que ela era muito, mas muito ruim. De forma que não valia nem a pena, o preço dela não valia a pena o consumo, né? Porque ela era quase que uma ressaca imediata, né? E era ruim demais mesmo, era péssima e tal. E aí, um dia, a Skin Cariol resolveu fazer aquilo que os publicitários chamam de reposicionamento de marca, né? Então, contratou lá uma agência de marketing e tal, e contratou uma série de artistas famosos, hoje não tão famosos, mas na época bastante famosos. Nós estamos falando do início dos anos 2000, salvo engano, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, para fazer a propaganda. E a propaganda era bastante interessante. Aparecia lá o Luciano Huck, a Tiazinha, a Suzana Werner. Ninguém mais conhece essas pessoas, eu sei, tudo bem, né? Umas outras pessoas que eu também não sei mais nem quem são, esquecidos, né? Para fazer uma propaganda. E aí eles chegavam lá, experimenta. O mote da propaganda era experimenta. Né? Eles fizeram duas coisas. Eles também tiraram o nome da cerveja, que era a cerveja Skin Cariol, muito complicada para o povo brasileiro falar, né? E eles botaram Skin. E aí botaram Nova, porque publicidade tem que sempre botar o novo, porque convence melhor, né? Então passou a ser a Nova Skin. E eles fizeram trouxeram esse pessoal para fazer essa propaganda. Mas não bastava, a cerveja era muito ruim mesmo. Né? Então, só mudar a marca, mudar o nome e botar artistas famosos para fazer propaganda não basta, precisava de uma coisa mais impactante. Eles resolveram fazer o seguinte: eles resolveram contratar o Zeca Pagodinho. Esse mesmo, Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho que sempre tomou Brahma na vida. Nunca tomou outra cerveja que não Brahma. Era público disso. Ele não fazia propaganda para Brahma, mas ele era conhecido por só tomar Brahma. Tá? E ele foi contratado, então, a valores exorbitantes para fazer essa propaganda. Essa propaganda aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui. Tá aparecendo no YouTube aqui? Apareceu o YouTube ali? Tá, então vamos tentar botar a propaganda. Tá? Então tá. A qualidade... Apareceu? Aham. Então tá. Aparecendo. Então deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Que isso, cara? Nova skin. Nova skin. Nova skin com novo sabor. Experimenta. Acho melhor. Experimenta. Não. Experimenta. 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 Experimenta.
novos ingredientes. Chegou a nova skin, o seu novo sabor. Aí, o que tu falou pro cara? Eu virei pro cara e falei, experimenta. Experimenta. Bom, calma aí. Deixa eu não fazer bosta aqui. Vou voltar para o meu... Ih, perdi meu arquivo agora. Que ótimo. Calma aí, que eu volto. Problemas técnicos. Bom, gente, basicamente, a ideia... Vocês pegaram aqui a ideia da propaganda, né? Então, a propaganda foi um absoluto sucesso, né? A cerveja Nova Skin, que era uma cerveja que, sei lá, não figurava nem entre as primeiras cervejas do Brasil, de repente estava brigando com a Brahma, né? Que era o número 1 na época, brigando com a Brahma pela primeira posição no mercado. Foi uma emoção gigantesca, né? Funcionou muito a propaganda. A Nova Skin nunca deixou de ser ruim, né? Continua ruim até hoje, né? Eu acho que agora só a Skin perdeu o Nova, né? Mas assim, foi uma peça publicitária maravilhosa, né? É case assim, estudado em escola de marketing. Bom, o que acontece? Acabou o contrato do Zeca Pagodinho. Tá? Ele fez essa propaganda e acabou o contrato. E aí ele foi contratado. Por quem? Pela Brahma. E aí ele fez o seguinte comercial. Vamos, internet, não me deixe na mão. Aqui. Só para explicar para vocês que a propaganda é de péssima qualidade, o vídeo é de péssima qualidade porque ele foi proibido, tá? Ele foi proibido, a veiculação dele foi proibida na época, eu depois vou explicar por quê. Tá? Então, vamos lá. Quem já não viveu um amor de verão, até tentou e descobriu que era ilusão. Coisa de momento que balança o coração, mas meu amor não tem comparação. Sem ela não tem papo, o pagode não dá liga. Sem ela não há festa, ela refresca minha vida. Cair em tentação, pode ocorrer com qualquer um, mas grande amor, só existe um. Fui provar outro sabor. Mas não levo meu amor. Fui provar outro sabor. Eu sei, mas não levo meu amor. Aprecie com moderação. Transfira seu auxílio. Então, gente, assim eu acho que vocês pegaram bem a ideia, né? O Zeca Pagodinho, então, ele fez uma propaganda contratado pela Brahma, em que ele basicamente dizia assim: fui provar um outro amor, tá? Eu sei, mas como é que ele... fui provar um outro amor, mas no final das contas ele voltou, tá? Voltou. Então, quer dizer, lembra que eu comecei a falar boa-fé objetiva? Quando eu falei em boa-fé objetiva, eu disse o quê? É não se comportar feito um filho da puta. O que o Zeca Pagodinho adotou? Ele não tinha mais relação contratual nesse caso. É fato, não tinha relação contratual. Mas ele agiu de forma desleal. Ele traiu a confiança que o outro contratante dele teve nele. Tá? E aí, por conta disso, por ter ferido a boa-fé objetiva, mesmo depois de já rompido, já não existente mais o contrato, né? Ele causou um dano àquele contratante. E aí foi obrigado a indenizar. Não foi totalmente, porque depois, uma outra situação, eu vou explicar para vocês essa história melhor. Tá? Mas vejam, o que é isso? É uma conduta, um comportamento em desacordo com a boa-fé objetiva. Existia alguma cláusula contratual que obrigasse ele a não fazer uma propaganda contra a Brahma? Desculpa, da Brahma, tá? Contra a Skin Carol? Não existia. Mas ele estava impedido de fazer qualquer propaganda para a Brahma? Também não. Mas ele não podia fazer uma propaganda, tá? Em que ele, basicamente, estivesse detonando o antigo contratante dele. Agiu de forma desleal, violou a boa-fé objetiva, violou esse dever anexo, esse dever secundário, esse dever lateral,
que não é o dever o dever principal, que era, por exemplo, o dever principal dele era fazer a propaganda, era participar da propaganda, era ceder a imagem dele para a propaganda, né? Mas que se impôs a ele. Por quê? Porque esse é o comportamento ético que se espera das partes contratantes. E por conta dessa violação, ele é obrigado a indenizar o dano que ele causou ao outro contratante. Então, é a boa-fé objetiva agindo pós-contrato. Pós-contrato. E aí, gente, eu peço para vocês lembrarem assim, ó, direito do consumidor é basicamente todo baseado em boa-fé objetiva. Tá? Quando a gente fala em propaganda, em publicidade abusiva, tá? Quando a gente fala em necessidade de recall, o que é o recall? Quer dizer, eu comprei um carro da Toyota, aí alguns anos depois, a relação contratual já acabou, eu comprei faz anos. 4, 5 anos depois, a Toyota descobre que aquele carro tem uma falha de segurança. Ela vai lá, me informa, tá, sobre a necessidade de fazer o conserto e conserta de graça. Por quê? Ora, dever de colaboração, dever de informação, de cooperação, de lealdade. Onde é que está isso no contrato? Não está, não precisa. Decorre desse comportamento ético que as partes devem adotar e que necessariamente limita a minha autonomia da vontade, limita a minha liberdade de contratar. Tranquilo? 9 horas da noite, o professor está exausto de falar, tá? Nada vai bater o samba do Zeca Pagodinho, que é bem gostosinho, bom de ouvir mesmo, tá? Então, como dizem os americanos, I rest my case, tá? Eu termino minha argumentação e deixo para a aula da semana que vem para a gente falar sobre o princípio do equilíbrio do equilíbrio ou da equivalência material e da função social do contrato. E já em seguida, na próxima aula, a gente já adentra na maravilhosa classificação das obrigações, quando a gente vai começar, de fato, adentrar no Código Civil e ler os dispositivos do Código Civil um por um, 233 em diante. Tá certo, gente? Então, encerramos a aula por aqui. Fico à disposição para responder eventuais dúvidas. Acho que aqui não, vamos pelo celular mesmo, tá? Que é mais fácil, né? E ficamos então, e o vídeo vai ser postado amanhã, vai ser baixado e postado amanhã, se possível, tá certo? Obviamente, torcendo para que o Teams não me sacaneie, né? Porque parece que teve alguns professores que foram sacaneados aí pelo Teams, que gravaram a aula inteira e chegou na hora de baixar o vídeo não apareceu, tá? Então, gente, beijos para vocês, beijos de luz. Tenham uma boa noite de quarta-feira, né? E até a próxima semana, então. Estarei com saudade já. Tá? Abração, gente. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Encerrar a gravação.